Bíblia Sagrada, Isaías, capítulos 14, 15 e 16. Capítulo 14, porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e porá na sua própria terra e ajuntar-se-ão com ele os estranhos e se chegarão à casa de Jacó e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. E acontecerá que no dia que o Senhor vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, então proferirás este dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor a cidade dourada, acabou, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, aquele que feria os povos com furor, com pragas incessantes, o que com a ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Já descansa, já está sossegada toda a terra, exclamam com júbilo, até as faias se alegram sobre ti e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro da tua vida. Despertou por ti os mortos de todos os príncipes da terra, e fez levantar o seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós, já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mar profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra como um na sua casa, mas tu és lançado na tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto é pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades, porque me levantarei contra eles. Diz o Senhor dos Exércitos, e desarraigarei da Babilônia o nome dos recitos e os filhos e o neto, diz o Senhor, e reduzir-la-ei a possessão de corujas e a lagoas de águas, varrê-la-ei com vassouras de perdição, diz o Senhor dos Exércitos. Assim seja. A profecia contra os assírios. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei
assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria da minha terra e nas minhas montanhas, e pisarei para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará, e a sua mão estendida está? Quem, pois, a fará voltar atrás? Assim seja. Profecia contra os filisteus. No ano em que morreu o rei Acais, houve este peso. Não te alegres toda a Filistia por ser quebrada. A vara que te feria, porque da raiz que cobria sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente ardente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros, mas farei morrer de fome a tua raiz, serão destruídos os teus resíduos. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filistias, estás por derretida, porque do norte vem uma fumaça, e ninguém ficará solitário no tempo determinado. Quem se responderá, pois, aos mensageiros do povo, que o Senhor fundou a Sião para que os opressores do seu povo nela encontrem abrigo? Assim seja. Capítulo 15 de Isaías. Predição das ruínas de Moabe. O peso de Moabe certamente em uma noite foi destruída. Ar de Moabe, e foi desfeita certamente em uma noite. Foi destruída Kir de Moabe, e foi desfeita. Vai subindo a Bagite e a Dijon, e aos lugares altos a chorar por Nebo, e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas, e todas a barba será rapada. Cingiram-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Assim Esbom foi como Eleale, anda gritando até Jaza, e se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, e a sua alma treme dentro deles. O meu coração chama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para zoar como as novilhas de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Horonaim levantam um lastimoso pranto, porque as águas de Mirre serão puras, assoladas, a pura assolação, porque se secou o feno e definhou a erva, e não há verdura alguma, pelo que a abundância que ajuntaram e que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão, porque o pranto rodeará os limites de Moabe até Eglaim, chegará o seu clamor, e ainda até Bel-Elim chegará o seu rugido, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon leões contra aquelas que escaparem de Moabe, e contra as relíquias da terra. Assim seja. Capítulo 16 de Isaías. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Selá, no deserto, até o monte da filha de Sião. Do outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, com o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino no meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados, e não descubra os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados. Ó Moabe, serve-lhe de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra.
Porque um trono se firmará em benignidade, e sobre eles, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade, julgue e busque o juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos a soberba de Moabe, e a soberbíssima é da sua altivez, da sua soberba, do seu furor. A sua jactância é vã, portanto Moabe uivará por Moabe, todos uivarão, gemereis pelos fundamentos de Ki-Heresete, pois já estão abalados, porque os campos de Esbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas, vão chegando ao Jazer, andam vagueando pelo deserto, e os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar, pelo que prantearei como o pranto de Jazer, a vinha de Zibimá, regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Esbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e a tua cega desapareceu. E fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lugares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Ki-Heres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário e orar, nada alcançará? Esta é a palavra do Senhor. Falou no passado contra Moabe, mas agora falou o Senhor dizendo: dentro de 3 anos, tais quais os anos dos assalariados, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Assim seja.